Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de arte do 8º ano. Para essa aula, continuaremos o tema a montagem do teatro oficina. Faremos a leitura juntos e depois observaremos as imagens. Então, a primeira montagem do espetáculo Rei da Vela ocorreu em 1967 e foi feita pelo Teatro Oficina, grupo fundado em São Paulo em 1958. No início, o Teatro Oficina era um projeto estudantil e, com o passar do tempo, profissionalizou-se e tornou-se um dos mais influentes e importantes grupos de teatro do Brasil. Já em 1984, ele passou a se chamar Teatro Oficina Usina Uzona. E aqui mais abaixo, ao ensinar o Rei da Vela, o Teatro Oficina transportou o texto de Oswald de Andrade para a realidade brasileira da década de 60, promovendo uma reflexão a respeito de questões políticas e sociais do Brasil, da época que eles viviam. A montagem O Rei da Vela, de 1967, foi dirigida por José Celso Martinez Corrêa, está aqui ele em foto, um dos idealizadores e líderes do Teatro Oficina. E essa montagem teve em seu elenco atores como Dina Sfati, Esther Góes, Fernando Peixoto, Ítala Nandi, Otton Bastos e Renato Borghi. Então aqui a gente vê fotos, essa foto aqui do diretor, e aqui uma foto em preto e branco de Renato Borghi, que era o personagem Abelardo I nessa montagem de O Rei da Vela. E aqui mais abaixo temos alguns atores globais, como Edgar Gugel Aranha, Eti Fraser e Renato Borghi, tá? Que estão sentados ao fundo nessa montagem de O Rei da Vela do Teatro Oficina. Vamos à próxima parte. Em 2007, o Teatro Oficina fez uma remontagem da peça O Rei da Vela em comemoração aos 50 anos de sua estreia. José Celso Martinez Corrêa dirigiu essa montagem e também atuou. Do elenco original participou o ator Renato Borghi, que mais uma vez interpretou o personagem Abelardo I. E aí a gente está vendo ele nessa foto, Renato Borghi, em sua volta, nessa remontagem. E aqui mais abaixo, outra foto do elenco, Teatro Oficina, nessa remontagem de 2017. De vestido... em primeiro plano, a gente observa aí de vestido longo e chapéu preto, José Celso Martinez Corrêa, que interpreta a personagem Dona Poloquinha. Tá? E aqui os outros atores que fazem parte, veja que bonito o cenário, tá bom? Aprenderemos agora sobre concepção visual. O que é a concepção visual? É um dos aspectos mais importantes de um espetáculo teatral. Entre os elementos visuais que compõem a construção de uma peça estão os cenários e os figurinos. E nas duas montagens de O Rei da Vela, realizada pelo Teatro Oficina, o responsável pelo desenvolvimento desses elementos foi o cenógrafo Hélio Eichbauer. Então, aqui tem uma foto dele. Ao criar cenários para O Rei da Vela, algumas das referências de Hélio Eichbauer foram o circo, o cinema mudo e as obras de pintores modernistas como Lázaro Segal, Anita Malfatti também e Tarsila do Amaral. Um dos elementos cenográficos mais marcantes é um grande telão que recria a Baía de Guanabara, que está mostrando parte desse telão, que é um ponto turístico. A Baía de Guanabara é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Então, vamos ver aqui os detalhes desse teatro, tá? Ó, esse é o desenho do cenário, criado por Hélio Eichbauer, para a montagem de 1967. Então, aqui, ó, os detalhes, tá? Do cenário, Baía de Guanabara, lá no fundo, o Cristo Redentor. Então, um balão logo atrás, o teleférico, tá? Então, esse aqui foi uma das criações dele para usar no espetáculo. Como eu falei para vocês, além do cenário, o figurino é outro elemento muito importante para se trabalhar no teatro. E aqui a gente vai observar duas imagens de figurinos desse espetáculo de 1967. Veja o desenho dos croquis desse figurino. Para a criação dos figurinos, ele reuniu muitas referências. As cores da bandeira do Brasil e do estado de São Paulo e também dos Estados Unidos. Os ternos brancos utilizados pelos políticos da época de 1930
são alguns dos elementos presentes nos figurinos de O Rei da Vela do Teatro Oficina. Além disso, os figurinos também contam com um estilo irreverente, que não busca produzir a realidade, mas apresentar características principais de cada personagem e localizar sua função social. Nesses desenhos abaixo, a gente pode ver que Dona Poloquinha apresenta como uma das características a devoção religiosa. Observe as cruzes e os rosários que ela está aí, ó, segurados, tá? Que fazem parte do seu figurino, além de utilizar vestimentas que fazem referência a um passado mais distante, roupas bem antigas. Outro desenho referente ao figurino de Abelardo II, ao final da peça, depois de ter roubado Abelardo I. Então, aqui vejam aqui os detalhes do figurino. Note como o personagem é retratado de modo semelhante a um mafioso, tá? Com uma máscara no rosto, um lenço no rosto. A maquiagem também é outro aspecto fundamental para a caracterização das personagens. Nessa montagem, Hélio Eckbauer se inspirou na irreverência dos palhaços para criar máscaras que tinham no rosto dos atores. Então, se a gente observar, aqui ela também tem uma máscara. Tá bem clarinho, mas eu acho que dá pra ver. Deixa eu aproximar mais. Olha, ela tem uma máscara, destacando de forma exagerada alguns traços da função social dos personagens e transformando-os em caricaturas, tá? Então, aqui o detalhe dele, também o rosto meio coberto. Se a gente observar o desenho, é muito importante para a criação de figurinos e também de cenários. O desenho como projeto é utilizado nas diferentes áreas das artes, como ferramenta para o processo criativo. Por meio de linhas e desenhos, os artistas representam graficamente suas ideias a respeito de um projeto. Foi o que fez Hélio Eckbauer ao criar cenários e os figurinos para a montagem de O Rei da Vela. Os desenhos são fundamentais no processo de montagem de um espetáculo teatral, pois apresentam ao encenador, à equipe da peça, as ideias dos figurinistas e do cenógrafo, dando a dimensão da concepção visual e do espetáculo que o espetáculo poderá ter. Além disso, o desenho também é a base pela qual os costureiros e os cenotécnicos vão produzir figurinos e também cenários. Passaremos agora para a próxima parte, a página 98, que fala sobre cenas alegóricas. Então, isso é uma estátua de bronze da deusa da justiça em Frankfurt, na Alemanha. Essa foto foi tirada em 2016. E as representações do conceito de justiça costumam envolver elementos metafóricos, como a balança, que representa o ato de julgar a conduta dos envolvidos em uma situação conflituosa, para alcançar um estado de equilíbrio, e a espada, que simboliza a aplicação da pena, ou seja, o castigo que os culpados vão receber. A linguagem figurada ela é caracterizada pela prática de falar sobre uma coisa e dizer outra. Na Grécia Antiga, Esopo ficou conhecido por criar fábulas como A Raposa e as Uvas, na qual a raposa tenta sem sucesso pegar o cacho de uvas. Como ela não consegue fazer isso, desdenha das uvas, dizendo que elas estavam verdes. Essa breve narrativa pode ser usada de maneira figurada para falar sobre o comportamento de pessoas que desqualificam aquilo que elas desejavam e não conseguiram tomar para si. A alegoria é uma forma de linguagem figurada mais complexa que uma simples metáfora. Ela consiste em empregar uma palavra em lugar da outra, com a qual ela guarda relação de semelhança. A alegoria, por sua vez, pode ser entendida como uma história que tem como objetivo explicar um conjunto de ideias, ou seja, ela é composta de várias metáforas que se relacionam entre si para explicar, por exemplo, a forma de agir de algumas pessoas, e como na alegoria da raposa e das uvas, a causa de determinados problemas da vida em sociedade, como conceitos abstratos e metafísicos. No século XX, as alegorias foram amplamente usadas na literatura e também no teatro, como uma forma de evidenciar problemas sociais. No teatro brasileiro, essa forma de representação alegórica foi usada em diversos momentos, como uma maneira de driblar e censurar a vigilância de uma ditadura militar, que impedia os artistas de falarem diretamente de problemas que a população enfrentava na época, ou mesmo das ideias de alguns pensadores. A gente vai, a partir de agora, trabalhar com algumas questões. A atividade proposta para essa aula está na página 98, tá? E vocês vão responder apenas a questão 1, tá? Porque as outras questões são para ser feitas em grupo. Então, vamos à questão 1. Pensando no resumo da fábula A Raposa e as Uvas,
explique o que a raposa simboliza, assim como o cacho de uva e o comportamento da raposa em relação a ele. Então, vocês vão reler, tá? A diferença entre alegoria e metáfora e vão tentar explicar com suas palavras o que representa, o que simboliza a raposa e as uvas, tá? Essa é a atividade da página 98, que vocês vão responder apenas a questão 1. Tanto a questão 2 é para ser feito em grupos, em grupo, como a terceira questão, a segunda questão e a terceira são feitas em grupo, tá? Então, como nós não temos como fazer essa atividade, responderemos apenas a questão 1, pensando no resumo da fábula A Raposa e as Uvas. Então, com essa atividade 1 da página 98, que será a atividade para casa, a gente finaliza a aula de arte de hoje. Então, até a próxima aula.